Olá, alunos! Aqui é a professora Alessandra e nessa videoaula apresentarei o material de estudo referente às semanas 1 de maio até 15 de maio. O projeto de trabalho é o Figuras Geométricas em Orientação a Objetos. Para construí-los, usei 3 etapas. A primeira etapa foi a configuração do Form 1 e seus controles visuais. A segunda etapa, a criação da classe Áreas. E a terceira e última etapa, a implementação de botões de comandos e outras codificações no Form 1.cs. Vamos conhecer essas etapas um a um. Aqui nós temos o formulário, tá? Nosso formulário. Eu alterei a propriedade texto dele para áreas e volumes, né? Que futuramente eu vou implementar a parte de volumes. Por enquanto, a gente só vai estar calculando as áreas, tá? Nesse formulário, o que eu fiz? Eu alterei algumas propriedades, tá? Uma das propriedades alteradas foi a Form Border Style, tá? Que eu coloquei como Pixel Single. Então, eu tenho uma borda simples, tá? Essa borda simples, essa propriedade, Form Border Style, a gente acha lá na categoria Aparência. Alterei também o Maximize Box e o Minimize Box, eu deixei como false, porque eu não quero esses botões aparecendo no meu formulário, tá? Lembrando que para alterar essa propriedade, vocês têm que ir lá na categoria Estilo da Janela. Alterei também, gente, o Start Position. Eu pedi para ela apresentar, quando eu executar essa aplicação, ele aparecer como Center Screen, tá? Então, ela vai aparecer centralizada na tela. Eu alterei essa propriedade lá em Layout, ok? Vamos entender agora os controles visuais utilizados. Eu tenho aqui um Group Box, tá? Que ele serve para organizar os Radio Buttons. Como que eu tenho que trabalhar? Eu preciso primeiro colocar o Group Box, para depois inserir os Radio Buttons dentro do Group Box, tá? Se eu deixar os Radio Buttons tudo solto dentro do formulário, eu vou poder selecionar mais de um Radio Button ao mesmo tempo. Então, isso dá um erro, não pode, tá? Então, vocês têm que inserir primeiro o Group Box para depois colocar os Radio Buttons. Nós temos também 4 labels, chamado lado 1, lado 2, lado 3, e um label para o resultado. Temos 3 text box e temos o botão calcular e o botão limpar. As únicas propriedades que eu alterei nos controles visuais foram a propriedade name, tá? Porque eu coloquei o prefixo e informei o nome do controle. Por exemplo, para o Group Box, eu usei na propriedade name GRB áreas. Para o Radio Button, o primeiro Radio Button aqui, que é o quadrado, eu usei rad quadrado, sendo que o Q é em maiúsculo. E assim vai. O primeiro label LBL1, o segundo label LBL2, o terceiro label LBL3, o label resultado, eu já deixei ele, tá? Com o quê? Como LBL resultado. Então, vocês têm aí no ambiente virtual, vocês receberam o projeto completo, compactado. Vocês compacto, vocês podem ver cada propriedade name utilizada nos controles visuais. Bom, com a primeira etapa finalizada, que seria a configuração do formulário 1 e dos controles visuais, vamos iniciar agora a segunda etapa. A segunda etapa é para a criação desse arquivo aqui, chamado áreas.cs, essa classe. Como que eu criei a classe, né? Eu fui em projeto, pedi para adicionar classe e dei o nome, áreas, e salvei. Tá? Nesse momento, eu venho para essa área de programação da área de classes. Observem que a primeira coisa que nós temos aqui, tá? Foi criada 3 propriedades, lado 1, lado 2, lado 3, do tipo double, e o método de acesso a essa propriedade é o private, que quer dizer o seguinte, que ela vai ficar disponível só dentro aqui dessa classe áreas, tá? Esse método
Os métodos aqui contidos, os atributos aqui contidos, serão específicos da minha classe áreas, tá? Foi feito para cada atributo o quê? O get e o setter, tá? Lembrando, por definição que a gente já estudou, que o get, ele pega a informação e o set coloca a informação dentro de cada uma das nossas variáveis, dos nossos atributos criados, tá? Então, foi criado um get e um setter para o lado 1, um get e um setter para o lado 2, um get e setter para o lado 3, tá? E também vamos definir aqui dentro de áreas, tá? Os cálculos das áreas. Então, eu tenho, sim, vários métodos, um método para cada design desse aqui, quadrado, retângulo, círculo, triângulo, trapézio e losango. Então, opa, eu saí, deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui o cálculo do quadrado, eu faço o cálculo do quadrado e eu retorno o valor. O comando que faz o retorno do valor é o return. Então, return valor, ele vai retornar o quê? O cálculo realizado para calcular o quê? O quadrado. Eu tenho o cálculo do retângulo, eu fiz o método para o círculo, fiz o cálculo do círculo. Então, aqui, ó, eu tenho a linha de cálculo para calcular o círculo. Eu tenho o cálculo do triângulo, do trapézio, do losango. Então, nessa classe áreas, o que vai ter que ser definido? Primeiramente, as variáveis que vamos usar, tá? Nós temos que definir também os getters e os setters para cada uma das nossas variáveis. E os métodos que vão calcular cada tipo de figura geométrica, tá? Eu vou executar a aplicação para vocês entenderem por que tem lado 1, lado 2 e lado 3. Vamos lá, vamos aguardar o carregamento, né? Bom, se eu tenho quadrado, eu sei que o quadrado, para calcular o quadrado, eu vou usar lado 1 vezes lado 1 vezes lado 1. Eu não tenho dois lados, então eu posso dar 1 é lado vezes lado. Então, eu posso colocar 2 aqui e calcular. Só que quando eu tenho um retângulo, eu tenho que ter altura e comprimento. Então, aqui, observe-se, conforme eu vou alternando entre os radiobultos, ele vai colocando um ou mais test box. Então, por quadrado, um test box é suficiente, uma entrada de dados é suficiente para fazer o cálculo do quadrado, que é lado vezes lado. O retângulo, eu preciso saber a altura e o comprimento. Então, ele já abre 2 test box, tá? O círculo, 1 test box apenas. O triângulo, 2. O trapézio, eu já preciso ter a base maior, a base menor e a altura. Então, observe-se que cada um desses lados criados vai ser referente a quê? A uma test box trabalhada. Tá? Então, por isso que eu tive 3 lados, porque eu tenho figuras geométricas que vão solicitar 3 valores para o usuário, tá bom? Bom, então, foi criado primeiro, né? Não calculado, criado as variáveis, tá? Foi passados os gets e os setters de cada variável, a variável ou atributo, conforme vocês queiram chamar, e foi criado os métodos aqui dentro da área CS, o método quadrado, retângulo, círculo, triângulo, trapézio e losango. Tudo bem? Enfim, na terceira etapa, nós vamos configurar o quê? O Form1.cs. Então, a gente vai configurar o botão calcular, o limpar e vai colocar outras codificações, tá? Então, eu vou lá no Form1. A primeira coisa que eu tenho no Form1, que eu defino, tá? Uma variável chamada objeto do tipo string. Ela que vai controlar a figura a ser selecionada, porque lá na frente, no código, lá no nosso botão calcular, a gente vai ter um switch case que vai ler qual objeto está selecionado. Porque, vamos supor, se eu selecionei quadrado, ele vai executar o cálculo, vai chamar o método do quadrado, tá? Então, a gente começa criando uma variável, tá? Aqui nós temos o que a gente chama de uma variável global. Então, o nosso sistema vai estar entendendo essa variável para todos os métodos da aplicação. Bom, após isso,
nós vamos criar dois métodos, tá? Aqui dentro, que é o método ver controles e limpar. O método ver controles, ele vai habilitar e desabilitar a label 2, tá? E o test box 2, e vai habilitar e desabilitar a label 3 ou o test box 3. Ou seja, gente, esses carinhas aqui, ó, esses controles aqui, porque dependendo do meu, quando eu estou executando o projeto, dependendo da área selecionada, a gente vai ter uma, duas ou três entradas. Então, esse método controle, ele verifica, tá? As entradas, que dependendo de qual método eu estou selecionando, ele vai estar habilitando ou não os labels, tá bom? E o meu método limpar, ele já faz o seguinte, ele vai já limpar, ele vai resetar, tá? Então, a gente tem reset test, é uma outra forma de vocês fazerem limpar conteúdos, né, das test box. Então, ele vai limpar a test box 1, a 2 e a 3, e a label resultado. E depois a gente vai colocar o focus, né, com esse método focus, eu vou colocar o foco do cursor, eu vou setar o quê? O minha test box 1. Quando eu clicar no botão limpar, ele vai limpar as test boxes utilizadas pelo cálculo da minha área selecionada e vai levar o cursor para a primeira test box. Então, o cursor vai ficar piscando lá e aguardando a próxima interação do usuário. Após codificar o botão ver controles e limpar, nós temos que programar o evento load do nosso formulário. Para programar o evento load, basta a gente dar um duplo clique em qualquer parte do nosso formulário, que não esteja com algum controle, tá? Então, a gente escolhe uma área livre e dá um duplo clique. Ou a codificação para o nosso evento load. É o nosso objeto receber a string, né, a palavra quadrado, e habilitar os controles. Quando for quadrado, o primeiro controle ele fica como false e a segunda como false. E habilita e chama o método limpar. O que quer dizer isso, pessoal? Que o primeiro controle a estar selecionado quando a gente executar a aplicação será o quadrado, tá? E o que é esse aqui, false e false? Esse daqui, o primeiro false, refere-se à minha label 2 e à minha test box 2. E o segundo false refere-se à minha label 3 e o test box 3, tá? Então, ele desabilita a parte da label 2, test box 2 aqui, e desabilita o test box 3 e a minha label 3 aqui, e limpa. Então, eu já executo a minha aplicação, já selecionando o objeto quadrado, tá? E deixando só a primeira label aqui, a minha label 1 e a minha test box 1 feita. Após isso, a gente vai dar um duplo clique em cada uma dessas áreas, tá? E a gente vai programar cada um radio button. Então, ao dar um duplo clique em cada radio button, a gente tem o método checked change, tá? Que ele vai verificar quando o radio button for selecionado, o que ele quer fazer. Então, se eu selecionei e dei um duplo clique no rádio quadrado, eu vou informar que o meu objeto é o quadrado, os meus controles vai ser false e false, porque eu não tenho a segunda e a terceira área de entrada de valores. E a minha label 1.txt vai ser lado, então aqui em cima vai ser chamado lado, ok? Se eu fizer por retângulo, é a mesma coisa, tá? Então, o objeto vai ser chamado retângulo, só que o retângulo, eu preciso ter o meu segundo lado, a minha segunda área de inserção. Então, eu ponho aqui true. Então, eu habilito a minha label 2 e minha test box 2, tá? A minha label 1 vai receber o nome de altura e a minha label 2 de comprimento. E habilito também a função limpar. Já apareceu os campos todo limpo, tá? E o cursor só piscando na primeira test box, esperando o usuário inserir os dados. E faço isso, pessoal, para o círculo, para o triângulo, para o trapézio e para o losango. Tudo bem?
E para finalizar a nossa codificação, a gente vai codificar agora o botão calcular. Então, a gente vem no Form 1, Design, dá um duplo clique em calcular, tá? Foi criada 3 variáveis do tipo double, valor 1, valor 2, valor 3, que receberão as entradas dos usuários em suas respectivas text box, 1, a 2 e a 3, tá? Foi criada uma variável lógica chamada validar valor, que vai validar a entrada do usuário, vai verificar se é falsa ou verdadeira a entrada do usuário. E para isso, para a gente começar a codificação, depois da criação das variáveis, a gente instancia a classe áreas. Aquela classe, essa classe aqui, ó, que a gente criou. A gente vai instanciar ela dentro do nosso Form 1. Como que a gente chama essa classe? A gente põe o nome da classe, áreas, dá um nome, cria-se um objeto, então dá um nome a um objeto. Então, nesse caso, nosso objeto chama-se calcular. É igual a new áreas. Esse new áreas é o meu construtor. Então, ele vai receber toda a parte de codificação da minha classe. Então, o meu objeto calcular recebe toda a codificação que tem dentro da minha classe áreas. Na sequência, eu estou validando os valores, né? Validar valores, validar valor, que é a minha variável, tá? Então, eu vou validar o valor que entrou na minha text box 1, que é a minha txt1, tá? Então, eu uso aqui o try parse. O que o try parse faz? Ele converte a entrada em um número inteiro. Se ele não conseguir converter essa entrada, ele remete 0, tá? Então, se ele não conseguir converter a entrada que o usuário deu em um número inteiro, ele vai retornar um valor 0, tá? Então, vocês podem executar a aplicação de vocês aí, em vez de vocês digitar um lado, vocês digitam, por exemplo, uma palavra. Se ele não conseguir fazer essa conversão, tá? Ele não vai conseguir, claro, ele não vai conseguir fazer a conversão, ele vai retornar 0. Tá? Então, aqui tem um if, que ele vai verificar se a entrada está correta, se ele conseguiu validar o valor, ele carrega, tá? Se não, ele vai colocar como 0 direto. Então, eu vou fazer isso para cada uma das minhas test box, tá? E depois eu venho o cálculo da minha área, tá? Então, o valor da minha área sempre vai começar em 0, tá? Então, assim, se aqui em cima, se na minha validação de valores der algo errado, no meu resultado, o resultado para o meu usuário não vai ser uma mensagem de erro. Cálculo da área 0. Esse programa ele não faz ainda tratamento de exceções, tá? Ele só tenta converter com o try parse o valor digitado pelo usuário, tá? Para área inteiro. Se ele não conseguir, o que ele faz? Ele simplesmente vai dar valor 0 no final. Depois a gente pode executar e eu mostro para vocês. Aqui eu tenho um switch, que ele vai ler o objeto selecionado, se é quadrado, retângulo, e quando ele lê o objeto, ele procura em cada case o objeto selecionado e chama o método. Que método? O método trapézio, o método círculo, o método triângulo. Da onde? Do objeto calcular. Quem que é esse objeto calcular? É o objeto instanciado aqui na linha 64. É o objeto que está recebendo toda a codificação da minha classe áreas.cs. Eu faço tudo isso daqui, vou pelo case e eu finalizo com o quê? Com ele vai aparecendo o quê? O resultado. Para o botão limpar, eu substituí aquela codificação anterior que estava e coloquei a chamada do método limpar. Então, ele vai executar o quê? O método limpar que a gente programou aqui, ó. Então, ele vai dar reset em todas as test box e vai direcionar o focus. Vamos executar? Então, vamos iniciar. Quadrado, por exemplo. Se eu escrever qualquer coisa e pedir para calcular, ele vai dar o 0, que é o try parse. Eu clico no botão limpar. E se eu colocar certinho um valor, eu calculo. Ele dá 4 com 2 casas decimais, que é o F2. Tudo bem? O que vocês têm como atividade para o dia 15 de maio? Eu planejei para vocês
um questionário online. Esse questionário online pode ser realizado individualmente ou em grupo, tá? Alunos sem o Visual Studio façam atividade em grupo ou agende na escola um horário para estar utilizando os computadores para vocês poderem ter acesso ao projeto que está disponível lá, para executar o projeto, estudar, ver os controles, dar uma olhada toda na parte de implementação do código, tá? Bom, vocês vão digitar o nome o endereço do e-mail do aluno que está fazendo a atividade, tá? Aqui vocês vão colocar o nome completo de vocês, tá? Se não for o nome, eu estou fazendo atividade em grupo, eu coloco o meu nome, vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Aluno 1, aluno 2, aluno 3 e assim por diante, tá? Então, tem que colocar o nome completo de todas as pessoas que estão fazendo atividade em grupo, tá? Não esqueçam. Assim, você já consegue ir para a tela de questões. Esse questionário, ele é diferente, ele não tem só questões objetivas, que são aquelas que, assim que vocês finalizam o questionário, você já recebe a pontuação. Vocês vão receber a pontuação dessas questões objetivas, mas as questões dissertativas, assim que vocês emitirem o questionário, eu vou receber o questionário, eu vou fazer a correção, aí lá no Teams, eu vou dar a devolutiva. Temos também o nosso material, tá, de apoio, tá, onde eu estou explicando também parte dessa codificação, então eu estou complementando a codificação, as explicações que tem na nossa videoaula. Então, não deixem de ter acesso às explicações também do material de estudo, tá? E qualquer dúvida, pessoal, acessem o chat, tá? Qualquer dúvida, acessem o chat e fale com a professora. E, se for possível, não deixe para o último dia para fazer essa atividade. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.